Meu nome é Arnildo Pote. Eu nasci em Panambi, no Rio Grande do Sul, uma ex-colônia alemã que era chamada de Neu-Württemberg. E que no início, lá em 1880 e poucos, já recebia cientistas da Alemanha, até alguns botânicos coletaram lá. A minha infância foi assim, meio rural. Meus avós eram pequenos agricultores que nasceram no Brasil, mas nunca aprenderam alemão, português, quer dizer. Foi lá no sótão do meu avô que eu achei um livrinho quando as escolas passaram a ser em português. Não era a escola do governo, era tudo ligado à igreja luterana. E eu recém tinha feito 4 meses de escola e, e naquela época se aprendia a ler com 4 anos. E eu encontrei um livrinho muito interessante chamado Através do Brasil. Muito mais tarde eu descobri a fama do autor, que era Olavo Bilac. Comecei bem, né? Então, esse livro abordava as florestas do Brasil, a geografia, os rios, a, a gente, né? E eu não parei, não larguei o livro antes de terminar. E meu avô ficou muito impressionado, ele falou em alemão: estuda, menino, vai ser professor, que daí você pode usar terno branco, fumar charuto e ter o respeito da comunidade. Bom, não usei terno branco, só jaleco, não gostei, não gosto de fumar e estou esperando pelo respeito. Na época tinha a escola primária, o ginásio e o científico, né? Mas em vez de ir para o ginásio, eu achei que ali se aprendia matérias inúteis como álgebra, latim, francês, inglês. Eu não sabia que mais tarde eu ia precisar muito de latim e, e de inglês, né? E fui para a escola agrícola aos 13 anos, e que era algo palpável, né? E ali se lidava com a natureza. E daí já na primeira semana veio uma coleção de mudas e sementes com as etiquetas com os nomes científicos. Aquilo me encantou. Eu comecei a copiar, fiz um caderno, né? Um professor disse: para com isso não vai te servir para nada, você vai ficar louco. O diretor, que era agrônomo, aliás, pai do agrônomo, não, do biólogo botânico Ben-Hur Marimon, que é professor lá na universidade no Mato Grosso. Bom, daí esse diretor me dizia todos os dias, quando eu me encontrava: você tem que fazer faculdade. E eu pensei: mas como, né? Isso é longe, é caro e é difícil. Mas terminei aqueles 3 anos daquela escolinha, que era para ser de técnico agrícola de primeiro grau, algo que não existia para o MEC, e criado pelo então governador Brizola e o diretor da, do ginásio e da escola sinodal de Panambi, e que tinha sido soldado na guerra na Alemanha, apesar de ser brasileiro, Hermann Wegemann. Aí aquela escola fechou, porque contrariava as normas, né? E eu ia para onde? Porque aquilo não dava sequência. E aí os que estavam no segundo ano, que queriam seguir para fazer o terceiro ano, essa escola ainda existia em Teutônia, Estrela, Escola Agrícola de Teutônia. E tinha 6 bolsas, e só 5 candidatos. Aí o diretor disse: pega essa bolsa aí. Eu disse: não, eu já fiz o terceiro ano. Vai, que vai te abrir horizontes. E, de fato, foi muito bom.
como eu repetia muita, muita matéria, mas tinha novas também, então eu tinha muito tempo para ler, para estudar adiante, então eu estava sempre assim, um passo à frente dos meus colegas, passava por excêntrico, por doido, mas, enfim, no internato, né, o que fazer no tempo livre? Dali, um dia disseram, nós aceitamos em Viamão, que era o ginásio agrícola Canadá, lá em Viamão, perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chegando lá, olharam o histórico escolar. Não, você não teve história, geografia, vai ter que repetir 2 anos. Puxa, eu fiquei num drama. Mas aí não tinha dinheiro para voltar de trem. Eu terminei ficando, e foi ótimo. E aí eu tive mais 2 anos para estudar botânica por conta, e eu me interessava por todas as ciências naturais, química e até zoologia. Enfim, dali ficava perto a Escola Técnica Agrícola, que já é o que hoje é chamado de nível médio, né? Segundo grau. Aquela era uma escola, uns 7 quilômetros de Viamão, longe da capital, mas vinha professores da capital, da biologia, matemática, e gente que tinha livros, né, publicados. E dali para ir para a faculdade foi um caminho natural, né? Mas eu estava em dúvida entre história natural, que era como se chamava a biologia antes, mas a história natural tinha muito mais disciplinas sobre a natureza, né? Geologia, mineralogia, até astronomia. A minha esposa, Vale, né, que eu chamo de colega de tempo integral, ela foi da última turma de História Natural, né? Por alguma influência minha, ela também se interessou por botânica, ia comigo depois no trabalho de campo do mestrado. Dali para o mestrado também foi um pulo. Vamos dizer, o que mais se aproximava da botânica era forrageiras, né, as plantas dos campos naturais. Bom, na agronomia, no primeiro ano que eu fui ter, de fato, botânica como matéria escolar, né? E na primeira aula eu já terminei com o professor Quintas, e depois na aula prática com o professor Valls, e os colegas me diziam, você está lascado, eles vão te perseguir. De fato, me perseguiram, vieram falar comigo, vem trabalhar conosco. Então, assim, eu já consegui um estágio no herbário da Secretaria de Agricultura. Lá liderava o professor Ismar Barreto, que tinha sido discípulo do grande agrólogo Parodi, da Argentina. E ele criou assim realmente a escola de estudo de gramíneas lá em Porto Alegre. E o Valls é discípulo dele, eu também, e vários outros botânicos que depois tomaram nossos lugares quando nós fomos para a Embrapa. Bom, um agrônomo daquela revista Chácaras e Quintais, que eu assinava antigamente, ali sempre trazia sobre plantas, e eu escrevi para ele que estava em dúvida, né, entre agronomia e história natural. Ele disse, como agrônomo, você pode ser botânico, mas como naturalista, você não pode ser agrônomo. Então, a agronomia dá assim, muito mais embasamento, né, de clima, solos e do macroambiente, enfim, né? Bom, daí eu tinha passado... Não, primeiro eu comecei a trabalhar como professor com esse professor Quintas, que era o chefe ali do setor de botânica da agronomia, como horista. É o que equivale hoje ao professor substituto, né? Não tem férias, não tem carteira assinada. Ele me deu uma turma
de 26 repetentes da botânica. Era um desafio, porque eram, obviamente, estudantes que odiavam botânica, não queriam saber daquilo. E eu tive que inovar. Então, em vez de dar aquela botânica clássica, com exemplos de plantas europeias, porque não tinha, assim, propriamente, o único livro que existia da flora do Rio Grande do Sul era do professor Schultz, e que não eram ilustrados como os de hoje, né, com fotos e tal. Foto era algo muito caro para publicar. Daí depois eu fiz concurso para o departamento de botânica, mas naquele departamento eu era um pouco fora do ninho, porque, né, como agrônomo e tal, e só passaram a me respeitar quando eu fui dos melhores colocados. Mas eu daí dava aula na agronomia, de botânica, depois pastagens naturais, e até substituí um professor de herbicidas e ervas daninhas, que foi fazer doutorado fora. Mas daí me queriam no setor de forrageiras, da agronomia, porque já tinha mestrado e eu tive que fazer um novo concurso, não era como hoje, né? Muda de setor, muda até de universidade e com o mesmo concurso. Daí, meio recém-chegado, o, o professor Aino, que era o chefe do departamento, ele disse, alemão, me chamavam de alemão, aproveita e vai para o doutorado. Aí o professor Smart tinha contato na Austrália, ele tinha passado uns tempos lá, e eu me candidatei e fui, em 76. Eu não sabia, na época, que já tinha que combinar antes com o que eu ia trabalhar. Eu cheguei lá e o orientador, o professor Humphreys, quando eu falei que queria estudar pastagem natural, ele fez uma cara, e isso aí não tem futuro, é, é quase desértico onde tem isso, você precisa um jipão equipado com rádio, e você tem dinheiro para isso? Claro que não. Então, eu tive que aceitar o PF, que é o prato feito, né, da linha de pesquisa dele. Me deu um enigma de uma plantinha forrageira leguminosa sul-africana, Holotononis bainese, que era tropical, mas tinha resistência à geada nos subtrópicos e crescia bem lá. Mas daí desaparecia da pastagem. Dali uns anos retornava. E eles, por 30 anos, não conseguiam entender aquilo. E eu desvendei esse mistério. Eu tive que anelar plântulas, e olha que é a menor semente das leguminosas que se conhece, e a plântula também é ínfima. E anelava aquilo com uns anéis de plástico. Quando cheguei no outro dia, não estava nem os anéis, nem a plantinha. Tem uma ave lá que é um corvo, não é o que nós chamamos corvo aqui, que é urubu. Não, é uma ave que coleta tudo que é colorido para levar para a fêmea no ninho. E lá seguiu as minhas argolinhas. Eu comecei a colocar uns arames finos encapados, que não chamavam tanta atenção e que daí funcionaram. Bom, daí deu a maior seca já registrada, morreram minhas plantas. Puxa, pensei agora, mais um ano, vou ter que ficar aqui, né? Refizemos o experimento, e era com ovelhas, que é um animal, vamos dizer, menor, mas precisa menos área de experimento, mais fácil de manejar. Eu estudava o efeito de pisoteio, né? Nós fizemos uma gaiola, em vez de fazer cerquinhas, fizemos uma gaiola móvel e fazia as ovelhas passar 0, 7, 14, 21 e 28 vezes, né? E elas não deviam correr. E no início
umas iam para um lado, outro para o outro lado, e o funcionário que me ajudou lá, ele tinha sido um produtor de leite, né, e conhecia a psicologia de vaca de leite. Quer dizer, tem que ter paciência. Então, a gente esperava um pouco para a ovelha líder ir para frente, e essa ovelha líder ficava nos olhando. A gente só batia um pouquinho na gaiola de metal e lá iam todas devagarinho, né, sem destroçar as plantas. Daí também eu estudei banco de sementes, foi, vamos dizer, a ecologia de uma espécie, mas aquela metodologia simples de ver banco de sementes no solo, a morfologia de planta, que foi assim vamos dizer, a grande descoberta que a planta mãe perdia o caule principal e debaixo do chão saíam estolões, né? Daí eu fiz um experimento de casa de vegetação e percebi que as pequenas plântulas se enterravam sozinhas, né, para formar esse tipo um xilopódio, né, uma raiz engrossada com gemas. E eu fiz um desenho, um esquema daquilo, mostrei para o orientador. Eles me dão aqui, vamos publicar. Eu disse, não, mas deixa eu caprichar esse desenho. Não, 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 está ótimo. E saiu assim, numa revista da Inglaterra. Então, eu vi também como eles são ágeis, né? Aqui, naquela época, o cara no Brasil esperava terminar o doutorado, para daí pensar em publicar, e talvez nunca publicar, né? Enfim, eu tinha 4 anos, né, com bolsa da CAPES, e eu resolvi dar uma de herói e voltar com 3 anos e meio. Só que isso arrebentou minha saúde, eu achei que eu era imune a essas doenças de doutorado, e porque dormir uma noite sim, outra não, desgasta, né? E peguei uma virose violenta lá, mononucleose, e como naquela época já não se conseguia comprar antibiótico sem receita, e o médico não queria dar, disse, não, o vírus não tem antibiótico. Então eu fiquei com sequelas, fiquei muito sensível a frio, e qualquer coisa tinha dor de garganta. Foi um dos motivos também que eu quis ir para o Pantanal, porque naquele calor lá, pelo menos o calor não dói, que me doía as juntas, sabe? Sei lá, essas infecções secundárias. Mas daí, a outra razão era que me convidavam muito para estudar as pastagens naturais do Pantanal, no Embrapa. Outra que, quando voltei para o Brasil, até na faculdade, disseram, você já está de volta, puxa, agora nós não programamos nenhuma disciplina para este semestre. Fica por aí. E outra, eu quis tirar férias na universidade. A resposta lá no Recursos Humanos, você estava em férias até agora. Ah, brincadeira, né? O projetinho que eu mandei para o CNPq para continuar o meu trabalho de mestrado, porque ainda estava lá o cercadinho, né, de exclusão do gado, para comparar o sem gado com gado, e aquela área de exclusão mudou assim, quase totalmente de espécies. Bom, a resposta do CNPq foi diferente do que seria hoje, né? Não, esse projeto é muito acadêmico, reprovado. Bom, daí nós fomos para o Pantanal. Foi sacrificado trabalhar no Pantanal, né? Calor, mosquito, carrapato, tudo. Eu ficava longe de casa por uma semana, com criança pequena. Depois a Vale passou no concurso da Universidade Federal em Corumbá, e depois passou no concurso da Embrapa, aí nós começamos a trabalhar mais junto. Mas mesmo antes, quando ela estava em casa, eu vinha do campo com sacos de plantas, e ela passava o fim de semana na lupa. Então,
Um dia perguntamos aos filhos, mas e por que vocês não seguem nossas carreiras? Não, não queremos que nossos filhos sintam a ausência que nós tivemos, né? Que paulada. Mas a gente aprende. Depois, com 14 anos, os filhos foram embora de Corumbá, o menino para Curitiba, ele queria fazer uma escola técnica lá de eletrônica, no Cefet, que era excelente. A menina foi para Porto Alegre. E aquilo deu a síndrome do ninho vazio. Então, a gente não tinha vontade de ir para casa à noite do serviço. Aí nós ficávamos no herbário da Embrapa até exaustão, até meia-noite. Isso rendeu muito. E quando um dia a Embrapa veio com uma proposta de que cada centro da Embrapa publicasse um livro, aí eu pensei, bom, é a chance de eu realizar aquele velho sonho, porque eu via na Austrália muitos livros sobre plantas, né? E que o operário, no fim de semana, ia para os parques com os filhos e com aqueles livros ilustrados, ver que árvore que é aquela, que flor é aquela, né? Eu fui ao setor de publicações da Embrapa, na época era o SPI, setor de publicações e informação. Com lá eu conheci o Tennyson, Waldo de Souza, né? É um artista, ele era o encarregado assim de selecionar e de ver o que seria bom para a Embrapa publicar. E eu mostrei uns slides para ele de plantas, e ele disse, bom, esses aqui são os melhores, vamos ver as outras caixinhas. Aí ele disse, seleciona 100. Tem textos? Eu tenho fichas das plantas. Tá, então faz no computador e manda. E tinha pouco tempo. Acho que eram 4 meses. E eu nunca tinha lidado com computador. Não tive boa experiência na Austrália. Era um terminal, tinha 1 hora para cada um. Daí a pouco vinha um aviso assim, você tem 5 minutos para salvar e sair. Eu, naquele pânico, bati a tecla errado, sumiu tudo. Daí dizia instruções. Em 5 minutos não dá para ler aquilo tudo. Aí tinha um tailandês, miudinho. Ele, tchac, 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 porque não tinha mouse, era tudo os comandos, né, de combinação de teclas. Aí, daí eu fiz a tese tudo na máquina de escrever. Não, isso é muito encrenca. Mas, enfim, daí, para esse Plantas do Pantanal, daí eu comecei a digitar. E também digitava até meia-noite. Às vezes eu clicava, em vez de clicar lá em cima no salvar, eu clicava abrir novo, aí sumia tudo. Puxa, às vezes eu ligava à meia-noite para o meu amigo, colega Rodinei Mauro, disse, aí sumiu tudo. Deixa como está, vai para casa, amanhã eu vejo. No outro dia ele chegava lá, só fechava aquela segunda janela e voltava tudo. Ou às vezes dizia, quando eu queria salvar, deseja substituir, eu botava não, perdia o que eu tinha feito. Mas a gente aprende, né, por tentativa e erro. Bom, depois de tudo aquilo foi... Bom, aí o tênis me dizia, alemão, em vez de 100, faz 200, porque os outros fizeram uns livrinhos aí de cultivo de tomate, não sei, de 40 páginas, porque tinha que ter no mínimo 40 para ser livro. E eu fui aumentando, aumentando. Quando chegou em 500, eles, eu não sei se você vai passar, se vão aprovar. Mas, enfim, era para ser, vamos dizer, uma obra assim, de que a Embrapa também cuida da natureza e se preocupa com o ambiente, que naquela época já tinha essa pressão, né? Porque acho que ainda não se usava a expressão agronegócio, mas que a agricultura, né, prejudica a natureza, etc. O lançamento desses 50, eram 50 obras,
Foi no Teatro Nacional de Brasília, com presença de ministros. E o Tênis não vinha com o livro, porque faltava colocar a capa, né? Quando ele veio, ainda estava molhado de cola, 4 exemplares. Bom, aí concentrou toda a atenção naqueles livros. Nossa, foi, né, uma alegria muito grande. E os livros, vamos dizer, eles mudaram nossa vida, porque a gente passou a ser consultado de todo lado. Achavam que a gente sabia tudo, a gente nunca sabe tudo, né? Ainda muitas espécies a gente encontrou depois, né? Daí, em 90, bom, eu voltei da Austrália em 79, né? Comecei na Embrapa em Corumbá em 1980, ficamos em Corumbá 20 anos, né? Em 2000, nós viemos a Campo Grande, ficamos 8 anos ainda na Embrapa Gado de Corte, que é em Campo Grande. A gente tinha se mudado para cá. No Gado de Corte, fizemos a bobagem de criar outro herbário. A gente não vive, né, sem herbário. Para fazer levantamento, você tem que coletar, identificar e armazenar e organizar. Depois, nós queríamos trazer essa coleção para a universidade, porque a universidade nos convidou para continuar a trabalhar na botânica. E o chefe, acho que não sabia o que era herbário, ele disse, não, isso é patrimônio. Eu perguntei, e onde estão as plaquinhas e os números e os registros de patrimônio? Ah, tá. Essas plantas velhas aí pode levar, mas os armários ficam. Os armários eu tinha conseguido uma autorização especial do CNPq de comprar. Mandei fazer aqui uns armários, né, de aço, com gavetas mais amplas, que não estragassem as pastas das plantas. Eu não quis criar caso, mas o CNPq poderia, eventualmente, me cobrar onde estão os armários, né? Eu ia ter que dizer, estão lá distribuídos, até na garagem, tinha para guardar boné e parafuso, os outros para papéis. Enfim, são as burocracias de órgão de pesquisa que não é amigável com fazer pesquisa. Por que, então, nos tornamos pesquisadores? Bom, desde criança, eu sempre fui um curioso, né? A minha mãe, a minha sogra sempre tinha muitas plantas, e o alemão tem esse costume, né, de plantar flores e hortaliças ao redor da casa. Na casa da minha avó, onde eu fiquei em todas as férias lá, tinha uma varanda grande, grande e no balcão tinha plantas, até em pinico. E eu, então, era encarregado de molhar e ela me dizia, essa aqui precisa mais água que aquela e assim por diante, né? Então, e tudo isso foi criando uma sementinha e que depois brotou na escola agrícola, né? Mas, como eu ia dizer, em 97, a Vale foi no chefe e disse, o Arnildo é o único que ainda não saiu para alguma pós-graduação fora pela Embrapa. E ela foi selecionada para fazer o curso internacional de herbário no Kew Garden, né, no herbário. E aí eu fui para um pós-doc só que não era em Londres, era na Escócia, em Edimburgo, com o então, agora falecido, amigo Jimmy Ratter, que é um botânico muito conhecido dos brasileiros, né? Era especialista em cerrado, e que falava português. Ele sabia até português dos caboclos lá Serra do Cachimbo, né, no norte de Mato Grosso, onde eles passaram acho, quase um ano os britânicos lá fazendo levantamento. E o herbário de Edimburgo, ele tinha, assim, às vezes só um exemplar de espécies do Cerrado, e muitas das quais ocorriam no Pantanal.
Então, a gente passou um ano lá vendo material que nós tínhamos no Pantanal, né? Tirava fotocópia da Escicata. Eles não gostavam muito que eu fizesse isso, porque apertar, tem que fechar a máquina e aí pode danificar, né? Enfim, aí esse curso de Internacional de Herbário da Vale era 3 meses, né? E aí ela foi convidada lá pelo Jimmy Ratton na Escócia para começar um doutorado sanduíche. E até então ela não tinha o doutorado formal. Bom, o chefe nunca respondia e-mail. Naquele dia ele respondeu na hora. Não, eu não posso autorizar porque tem uma colega na sua frente, na fila, na frente, né? Quer dizer, foi uma grande oportunidade desperdiçada. E depois de tanto envolvimento no trabalho e tal, nunca deu assim a chance de realmente sair para um doutorado. Mas depois ela ganhou o título de doutora honoris causa aqui na UFMS pela, na, pelo que fez na pesquisa no Pantanal, na flora. Foi dessa forma. Bom, o que nós fizemos depois de sair do Pantanal? Saímos fisicamente, mas a gente continua coletando lá e indo para o campo. Aos 80 anos ainda a gente vai para o campo. Em 2000 saiu o livro de plantas aquáticas da Vale. Isso também valeu a nós dois. Depois, recentemente, nós ganhamos o título da Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul, o título de cidadão sul-matogrossense. Então, chega assim, não vou dizer o fim da vida, mas nos finalmente a gente vai sendo homenageado de todo lado, né? Da sociedade, do Congresso de Botânica em Sinop, nos fizeram lá uma homenagem, um quadrinho gravado. Praticamente em todo lugar a gente é mencionado e na bibliografia, então, nem se fala, né? E os alunos, quando conhecem a gente, vocês que são os POT, aí eles acham que são pessoas assim, pouco acessíveis, aí eles veem que a gente é simples, e a gente não sabe dizer não, né? Não, alguém pede ajuda. O que a gente recebe de fotos para identificar, e às vezes são fotos de má qualidade, porque alguém outro, leigo, fez de longe, e quando a gente dá o zoom no celular, aquilo não fica nítido, né? Muitas vezes também essas pessoal que faz consultoria, né, de hidroelétricas e outros empreendimentos, como que não quer nada, ele está ganhando para aquilo. Ele pergunta, você saberia dizer o que é isso? Mas a gente faz, porque, vamos dizer, ser taxonomista é um desafio, né? Você quer resolver aquele quebra-cabeça, né? Aquela charada. Bom, sobre Congresso de Botânica, neste ano vai ter o Congresso de Botânica em Campo Grande, né? E na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E a flor símbolo foi eleita uma espécie de maracujá que a Vale achou na vereda. Foi um dia que a gente estendeu a trilha. Olha, andar na vereda é um desafio, porque tem que ir pisando nas torceiras e quando vê, você pisa no vão da torceira ou aquela torceira cede e você afunda até a cintura naquela terra preta, que é um solo orgânico e que é uma esponja e que é
o reservatório de água do Cerrado, de onde nascem os fios d'água e perenizam os córregos e os rios que vêm para o Pantanal. Aliás, essas veredas estão muito maltratadas, mesmo não sendo de uso direto, mas vamos dizer, a erosão, principalmente das áreas arenosas, declivosas, e então vai assoreando e vai matando as plantas da vereda e mata até o buriti, tá? Essa palmeira aquática que tem raízes respiratórias, e para o sul de Campo Grande, as veredas não têm buriti. Então, pela interpretação da legislação anterior, dizia que o buriti, né, onde tem buriti é vereda. Não. O trabalho da Suzana Moreira, né, que foi nossa, eu falo desorientada, porque quem sobrevive à minha orientação tem que andar sozinho. Ela, vamos dizer, a conclusão da tese, ela comparou veredas com e sem buriti, e a flora que acompanha os buritis ou as veredas sem buriti, né, são geralmente plantas filiformes, né, que tem que crescer amontoadas e resistir àquele encharcamento. Então, principalmente gramíneas, ciperáceas, e até plantas de outras famílias, elas terminam sendo filiformes, né, bem finas. Então, depois que a Vale, vamos dizer, terminou o estudo de plantas aquáticas do Pantanal, ela foi para as veredas aqui, né, na Alta Bacia. E impressionante como tem mais espécies do ambiente úmido aqui em cima do que na planície do Pantanal, né? Tem o dobro no Pantanal. A última listagem foi de 500 e poucas espécies, que saiu num capítulo de plantas aquáticas da Vale e outros, e eu, aliás, num capítulo desse nosso novo livro em inglês, da Springer, que é Flora and Vegetation of the Pantanal Wetland. Então, nas veredas já foram catalogadas, coletadas mais de 1.000 espécies, né? Só de utriculária, um monte, né? Porque as veredas, vamos dizer, não perturbadas, elas têm água o ano inteiro. Não é como o Pantanal, né? Que inunda, a inundação também mata plantas pequenas e seca, né? Então, são dois desafios. Sobram no Pantanal as plantas duronas, né, que eu chamo as fortes, né? Depois, nós estamos no projeto atual, que é um PEL de fogo, né? PEL é projeto de longa duração do CNPq. É de 10 anos, já passaram 5, então faltam só 5. E nós esperamos sobreviver e ainda trabalhar no campo até mais esses 5 anos. A gente pega também outras empreitadas, né? Hoje eu sou bolsista da UEMS, que é a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e que tem um convênio com a maior fábrica de celulose do mundo, que é a Suzano, em Ribas do Rio Pardo, que fica a 100 quilômetros norte aqui de Campo Grande. E lá nós acompanhamos a flora e a vegetação das veredas e das áreas de reserva legal. Também aceitamos participar de um projeto coordenado pelo ex-colega da Embrapa Pantanal, que hoje está na Embrapa Digital,
em Campinas, que é o Dr. João Vila, né? E é um projeto no Mato Grosso, vinculado à Unemat, que é a Universidade Estadual de Mato Grosso, e financiado pelo Ministério Público do Mato Grosso. Então, é longe para ir, porque vai de avião a Cuiabá, daí de carro a Cáceres, que fica já na margem do Rio Paraguai, fronteira, quase fronteira da Bolívia, e essa bacia do Rio Cabaçal, né, vai até o município de Reserva do Cabaçal, que é 300 quilômetros norte de Cáceres. Chega já na floresta amazônica, né, que também tem seus carrapatos. Então, trabalho é o que não falta, né? E essa atividade é que vamos dizer, nos mantém com disposição e energia mental, né, para prosseguir. Outra atividade minha que eu faço porque gosto é como um joguinho de internet para mim, que é traduzir ou burilar o inglês de manuscritos de alunos, de colegas, e principalmente da FACFAM, que é a Faculdade de Farmácia, Nutrição e Alimentos, né? O pessoal de Nutrição e Alimentos tem estudado muito o valor nutritivo e nutracêutico de frutos nativos, principalmente, né? Então, já muito tem. Daí me torno coautor, né? Porque eu mexo não só no inglês, né? Mexo no artigo. Existe hoje a tradução por Google, inteligência artificial, mas ele traduz ao pé da letra. E a escrita em português é muito prolixa, é diferente do que se quer num artigo de revista internacional em inglês, onde você tem que enfatizar as conclusões têm que sair realmente embasadas, e você tem que enfatizar o que aquilo traz de novidade, e não tem valor só local. Por exemplo, tem uma fruta da beira do rio aqui que é chamada bom, é do gênero Garcinia, e tem garcinias lá na Ásia que também estavam sendo estudadas, né? Então, essa comparação de espécies do mesmo gênero é muito interessante. Muitas vezes ela tem vamos dizer, a química, a quimiotaxonomia, né, tem semelhanças, mas muitas vezes não é exatamente a mesma composição, né? Varia, né, conforme o clima, solo e tudo, né? E também se a espécie é, vamos dizer, mais primitiva dentro da família ou mais recente, né? Bacupari é o nome da planta. E daí já há uma tendência de encurtar as palavras. Cupari, daqui uns dias eu acho que vai ser só pari, mas são termos indígenas, né? E que muitas vezes têm um significado, né? Por exemplo, as que começam com Guaraná, né? Guabiroba, Guaraná, é comida, né, geralmente. Então, os indígenas já tinham a sua sistemática, né, que é muito interessante. Árvores, muitas vezes, vamos dizer, terminam em iba ou uba, né? Carnaúba, bocaiúva, ou esse uva pode se tornar uva. Então, dessas palmeiras nativas, bocaiúva, acuri, que em outros lugares é chamado bacuri, se bem que bacuri na Amazônia é de uma família bem diferente. Bocaiúva, tudo isso vem sendo analisado, estudado e muito citado, que é o principal hoje,
a gente publicar bem e depois ser citado, né? Por exemplo, dessas plantas com substâncias ativas, ditas nutracêuticas, né, que não são, vamos dizer, só minerais, vitaminas, mas tem substâncias que são boas para o organismo. Os estudos geralmente são em camundongo, rato, que tem uma fisiologia de mamífero, né, semelhante à nossa. Então, já tem progenes desses ratos e camundongo, vamos dizer, propensos a ter diabetes, outros a pressão alta, outros a câncer. E aí, depois de 30 ou 60 dias, então esses animaizinhos são sacrificados e analisados de cima a baixo, né, de os níveis de fatores sanguíneos e tem muito estudo também sobre adiposidade, né, obesidade e por aí vai, né? Agora mesmo estou com dois aí que voltaram da revista para ajustes da metodologia e da parte, vamos dizer, científica, mas aí isso mexe na estrutura em inglês, né? E daí tem que fazer os ajustes e fazer a carta de justificativa. E na carta de justificativa também não pode ter erro de inglês, porque senão vem a resposta assim, passar por um nativo de inglês. Eu já dei certificado de revisão de inglês, porque eu acho que meu sobrenome que existe também na língua inglesa, engana um pouco, né? Em suma, seria uma historinha bem breve, né, do que é a minha trajetória. E, vamos dizer, a minha trajetória sempre foi associada com a da Vale, né? Ela é muito mais criteriosa do que eu, é, tem mais paciência, fica horas na lupa, até ela ter a absoluta certeza que aquele nome está certo, né? E não é que eu chute, mas é que muitas vezes, como eu lido com, vamos dizer, praticamente toda a flora do Pantanal e do estado, não dá para entender de tudo, né? Quer dizer, hoje nós temos os meios, livros, né? Em 82, por exemplo, o Lorenzi, né? Harry Lorenzi, ele fez o primeiro livro no Brasil de plantas daninhas. E eu tive a felicidade de ir com ele ao campo e aprendi como tirar fotos no campo. Naquela época, ele levava um aparato de tripé, um guarda-chuva de fotógrafo, daqueles metálico, mas o principal é o veludo preto, né, para dar um fundo infinito, que dá o melhor contraste com plantas. Mas, digamos que tenha um fruto preto, uma semente preta, você pode usar um artifício e colocar uma folha verde por baixo da mesma planta, né? Então, no campo, muitas vezes, os peões, não, os vaqueiros, ficavam olhando a gente trabalhar. Uma vez eu ajoelhado no campo e era frio, quer dizer, o Pantanal, quando faz frio, vem um vento sul, né, brabo. E eu estava com um blusão preto que a Vale tricotou ainda no tempo que nós éramos solteiros. Me abaixava para ver como é que estava a luminosidade, porque eu estava esperando uma nuvenzinha tapar o sol, porque a luz difusa não dá reflexo e não dá sombra, então é melhor. Então eu me abaixava e olhava para cima. E eu não vi aquele cara se aproximar.
E ele disse: Padre, eu susto, está morrendo meus cavalos, o senhor tem que ir lá benzer. Eu vi que não ia me livrar dele, aí eu disse: tá bom, se ajoelha aí, filho, eu não posso sair daqui e vamos rezar em silêncio, que funciona melhor. Aí eu, às vezes, dava umas piadas assim, ele tremia. E, no fim, eu disse amém. E ele, amém, você benzeu e saiu feliz da vida. Mas eu nunca soube se eu salvei os cavalos. E outras vezes, é, o pessoal do campo ficava olhando a gente prensar as plantas à noite, né? Aliás, ser botânico não, a gente não vai dormir antes de prensar todo o material, né? Não é como outras ciências que o cara terminou o que tinha que for fazer e daí vai jogar carta o bebê. Aí na hora que eu sentei na prensa para apertar, o cara disse, doutor, o senhor está fazendo tudo errado. Eu disse, mas por quê? Ah, isso aí não vai nascer mais. Achou que eu estava tirando pedaços para fazer muda. E é nesses momentos de arrumar as plantas que o cara se solta para dizer, ah, isso aí a gente usa para tal coisa, né? Então tem muito que eles dizem pro sangue. Eu custei a entender o que era o tal pro sangue, mas eu concluí que é anti-inflamatório, né? Então a planta muitas plantas estão cheias de substâncias ativas anti-inflamatórias. Por exemplo, a aspirina, né? Ela é tirada de uma planta, de uma árvore da Europa, o ácido acetil salicílico, né? Salicílico vem de salix, né? Que é o chorão. E aí, coletando na beira do Rio Paraguai, já no sul do Pantanal, que é o município de Porto Murtinho, onde começa o Chaco, não é charco, Chaco é uma outra vegetação savânica que tem no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. E tem áreas que eventualmente inundam. Mas ali na beira do rio, no fim da tarde, as abelhas africanas me atacaram, né? Como meu irmão era apicultor, então eu aprendi um pouco sobre como me escapar desse ataque. Claro que eu fui picado, né? Umas 20 picadinhas, né? Mas eu saí por baixo das trepadeiras e fui despistando as abelhas. Aí o campeiro lá, a gente chama aqui de piloteiro, o cara que maneja o motor do barco. Ele parou logo adiante, numa árvore, tirou umas pedaços de cascas e disse, põe aí. Eu pus mais por curiosidade. Então, parou o inchaço, reduziu a dor. Aí fiquei curioso de saber qual é a árvore, né? Eu desci lá, olhei. Era uma espécie de Salix humboldtiana, que tem em quase toda a América do Sul. Como que aquele morador ali sabia disso, né? Então, esse conhecimento tradicional, que muitas vezes é um bom indicador, né, para estudar uma planta, além do parentesco botânico, né, que eu já mencionei. Um bioquímico que estudava analgésicos na Amazônia, plantas analgésicas com efeito analgésico, ele, numa casa de um caboclo lá, perguntando, e o cara disse, não, eu uso essa casca aí. É, deu até um nome lá, né, comercial de comprimido para dor, né? E tem muito isso, e o nome vai mudando à medida que mudam os nomes dos remédios. Por exemplo, tem uma planta chamada Vic, porque, né, tem um efeito, você passa no lugar da contusão,
Tem o mesmo cheiro dessas pomadas para esportes. Enfim, o cara descobriu que aquela planta tinha mais um efeito fantástico, né, analgésico. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele não coletou o material da planta. Hoje, para você publicar um estudo científico, né, de fitoquímica, de farmacognosia, você precisa botar o número do exemplar depositado em herbário e, de preferência, foto também, porque tem uns gêneros que têm espécies muito parecidas e isso muitas vezes já deu confusão, né? Bom, aí ele voltou lá para coletar a planta. Não tinha mais o morador nem a árvore. E aí? O cara não é botânico, não tinha a mínima ideia de que família era aquilo, trabalho perdido. Porque procurar outra árvore na Amazônia é brincadeira, não vai achar, né? A não ser perguntando às pessoas e tudo. E daí hoje, esses trabalhos, tudo precisa licença para você estudar, né? Como muitos já falam, né? A, a gente nunca faz nada assim maior sozinho, né? Então, se bem que eu era no Pantanal, nós éramos assim bem isolados, né? Mas nas férias a gente levava plantas, por exemplo, nós levávamos material para Curitiba, onde nosso menino estudava, para o grande botânico Gerd Hatzbach, né, que foi um grande coletor e descobridor de espécies novas, não só no sul do Brasil, né? E nós tivemos a felicidade de fazer duas expedições com ele ao Mato Grosso, num projeto chamado PCBAP, que era o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai. Tinha um consultor da Embrapa, argentino, que é o Jorge Adamoli, um ecólogo de vegetação. Aliás, com ele que eu aprendi a observar que a vegetação do Pantanal tem um ordenamento, não é aquele caos aparente que pode ter um cactus do lado de uma lagoa, mas por causa dos ciclos, né, de anos de mais cheia, de anos mais secos, então isso pode ocorrer. Mas os cordões arenosos, né, que são as chamadas cordilheiras, que não tem nada a ver com Cordilheira dos Andes, mas que estão a 1 a 3 metros acima do nível do campo, que é inundável, né? Eles têm uma orientação nordeste e sudoeste, né? Então, essa drenagem termina lavando as areias que já são pobres da metade leste do Pantanal e os nutrientes tendem a se concentrar para onde vão as águas, né? Que é a planície de inundação do Rio Paraguai. E que, aliás, essa planície de inundação dos rios aqui no oeste e no sul, por causa da maior fertilidade e da umidade, tem a vegetação mais exuberante. Tem gramíneas como o capim praieiro, né, que é um pásparo fasciculatum, vai a 3 metros, 3, 4 metros de altura. E na seca, isso é um combustível danado, né? E essas áreas são abandonadas, foram abandonadas porque é difícil de ter pecuária ali, porque as cercas e as casas, currais, tudo ficou inundado. Bom, não tem nem gente lá. E quem não conhece acha não, que alguém pôs fogo. Claro, às vezes o fogo escapa, né? De algum lugar que se pensa que só vai queimar a macega. A macega é aquele capim duro que nem os animais nativos comem mais, né? Então,
nesse novo livro, Flora and Vegetation, tem um capítulo sobre fogo e inundação. E o colega Geraldo Damasceno, da UFMS, e, e colaboradores, e nós também somos desse capítulo, aquilo foi denominado corredor de fogo e inundação. Ou seja, onde tem mais inundação e, paradoxalmente, tem mais fogo. Isso é difícil, principalmente da pessoal de outros países entender, se bem que isso ocorre também em outras áreas úmidas, né? Da África, por exemplo, né? Enfim, vamos dizer, pela atividade de pesquisa, principalmente na Embrapa, a gente sempre era convidado para dar palestras sobre o Pantanal, né? Então a gente ganhava passagem, hotel, o que não tem acontecido ultimamente. Então, a serviço mesmo, nós fomos para todas as regiões do Brasil e até outros países, né? Nós estivemos num projeto de áreas úmidas e outro de pastagens naturais, coordenado pela Espanha, que de certa forma, vamos dizer, dá ajuda científica e de desenvolvimento às ex-colônias, né? E, embora o Brasil não foi colônia deles, mas entra no rolo. Então, nós tivemos um simpósio, workshop na Venezuela, né? Conhecemos os lianos, outro em Cuba, outro no Pantanalzinho da França e da Espanha. Também nos patrocinaram uma ida ao Congresso Internacional de Áreas Úmidas, né, em Quebec, né, no Canadá. Então, tudo isso vamos dizer, são ganhos e que tornam a memória da gente assim, bem gratificante. Bom, eu agradeço pela essa oportunidade, né, de honra de participar, vamos dizer, desse quadro de elite. Eu já tive também a honra de ser duas vezes do Conselho Superior da Sociedade Botânica. Então, às vezes, a gente foge um pouco vamos dizer, dessas, vamos dizer, pequenas burocracias, mas a gente termina sendo envolvido, né? Eu nunca quis cargo de chefia, mas na Embrapa e agora na Universidade Federal, eu sempre sou convocado na Embrapa para o conselho técnico e na universidade para o colegiado da pós-graduação de Biologia Vegetal. Estou também na pós-graduação de Recursos Naturais e lá eu ajudo numa disciplina de arborização. E, aliás, amanhã eu vou ter que dar uma aula magna de abertura do ano para mestrado e doutorado lá do Recursos Naturais.